Palpites Online traz até você neste domingo, dia 18/8/2024, o Bolão Escapa. E o Bolão Escapa terá uma premiação de R$90 mil e você tem até as 14 horas e 30 minutos para comprar as suas cartelas e estar participando desta bela premiação de R$90 mil para este domingo. Quero dizer para você que no Palpites Online nós temos a enquete premiada e eu preciso dizer para vocês que neste sábado, eu que vos falo, ganhei mais uma vez a enquete. Acertei 5 jogos na enquete e ganhei 3 cartelas para este próximo concurso de R$90 mil. Então, convido você a fazer sua inscrição, pegando este WhatsApp, mandando uma mensagem para mim e automaticamente você vai receber uma mensagem de retorno com o link para você fazer o cadastro. Aí lá você vai colocar seu WhatsApp, vai colocar uma senha que você vai criar e o seu nome. Depois disso você já vai ter a oportunidade de participar da enquete. Participando da enquete você concorre a essas 3 cartelas que eu tenho ganhado frequentemente. Eu não sou o melhor palpiteiro não, tem muita gente boa, porém eu tô lá participando, tá dando certo e vou dizer para vocês que nos últimos 22 dias aproximadamente aí eu ganhei 8 vezes. Então eu tô com uma marca muito boa na enquete, quero transformar essa marca boa nos jogos, na hora do concurso mesmo, mas de momento a enquete tem me trazido as cartelas grátis. Então vou lá, dou a minha informação, aquilo que eu penso do jogo e tenho ganhado e isso tem me deixado satisfeito. Isso pode acontecer com você também. É só você fazer a sua inscrição, seu cadastro e vir participar da enquete premiada. Levando em consideração aqui que o critério de desempate é a ordem de chegada. Temos o desdobramento, que é você colocar os duplos e triplos na cartela e o sistema fazer o desdobre para você, gerando a quantidade de cartelas necessárias mediante aquilo que você pediu de duplos e triplos. Temos o filtro de coluna, temos o filtro de sequência para enxugar o seu jogo, caso você queira assim. E temos aqui um atendimento personalizado, caso você precise de alguma coisa. Caso você não consiga fazer o jogo, nos procure. A gente vai pedir para você as informações do teu jogo e vai fazer para você. Nós não vamos deixar você sem jogar. Para você ver que a gente quer que você participe de qualquer forma que seja, ela sendo possível, a gente vai fazer. Beleza? Então, já falei que para você se inscrever é só você copiar o WhatsApp que está aí, mandar uma mensagem para mim que o link vai chegar para você. Ou você pode usar aí a câmera do seu celular, colocando neste QR Code que aparece na tela e no canto da tela, que vai aparecer na sua câmera aí o link para você entrar em Palpites Online. Beleza? Então, bora para o conteúdo do vídeo. Estamos aqui com a cartela, e a cartela já começa aqui com um clássico, Palmeiras e São Paulo. E o que eu preciso dizer para vocês não é de Campeonato Brasileiro, mas sim de Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Botafogo na quarta-feira, muito provavelmente, e o São Paulo enfrenta o Nacional do Uruguai também pela Libertadores. O que eu quero dizer para vocês é que talvez os times entrem, não na questão de motivação, mas sim na questão de escalação, entrem um pouco diferente daquilo que a gente tem o costume de ver Palmeiras e São Paulo com seus times titulares. Então, o Palmeiras é quarto, o São Paulo é quinto, cada um tem 22 jogos já, e são 38 pontos empatados ali. Então, é briga direta, e vamos lá, vamos olhar aqui, jogando em casa o Palmeiras tem a 7ª posição no campeonato, no quesito jogo em casa, e o São Paulo fora tem a 8ª posição, então para vocês verem que é um jogo bastante equilibrado. Vamos ver os últimos jogos desses times aqui. O Palmeiras perdeu 2, ganhou 1, empatou 2. O Palmeiras está num momento mais difícil que o São Paulo, até o próprio treinador, o melhor treinador desse país no momento, sendo questionado. Então o São Paulo tem 3 vitórias e 2 empates, nos confrontos entre eles, uma vitória para cada lado e 3 empates, e o Palmeiras jogando em casa tem 4 vitórias e 1 derrota, e o São Paulo jogando fora tem 3 empates e 2 derrotas. A minha sugestão para esse jogo, deixa eu voltar aqui, a minha sugestão para esse jogo é a coluna do meio, por se tratar de um clássico, pelo fato dos dois estarem pensando na competição que paga mais, essa é a verdade. Então, no meu entendimento, o empate neste confronto aqui seria um resultado mais provável de acontecer. Criciúma e Vasco. Criciúma e Vasco é o jogo de número 2. Aqui nós estamos falando outro jogo que o nível da tabela é igual, estão meio que ali brigando pelos mesmos espaços. O Criciúma tem um jogo a menos, joga em casa, tem 24 pontos, e o Vasco tem 27. Então digamos que, nesse momento, se o Criciúma ganha hoje do Vasco, e ganha o jogo que ele tem a ver provavelmente com algum time gaúcho, ele empata ali, ele passa o Vasco. Então eles estão brigando na mesma zona de tabela, estão brigando ali no mesmo espaço. O Vasco é o 10º e joga como visitante, né? E o Criciúma é o mandante. Jogando em casa, o Criciúma está na 16ª, e jogando fora, o Vasco está na 18ª. Então, vejam que não estão ali tão bem no fator casa fora. Na tabela, brigam pelo mesmo espaço, mas os desempenhos estão um pouco a desejar ali, né? Estão um pouco para baixo. No ajuntado todo tá até interessante, mas tem que tomar cuidado. Nos últimos 5 jogos, o Criciúma ganhou 2 e perdeu 2. E nos últimos 5 jogos, o Vasco empatou 2 e ganhou 2. Nos jogos entre eles, né, apesar de já fazer um pouco de tempo, mas o Vasco tem ligeira vantagem aqui de 3-2 nos últimos confrontos entre eles. Criciúma em casa joga bem, 3 empates e 2 derrotas. E o Vasco fora, olha, também não tá tão mal, tá com duas vitórias e 1 empate, né? Tem 2 derrotas fora de casa, né? Então,
vou dizer para vocês que é um jogo que pode acontecer qualquer situação, porém, eu vou pela lógica aqui que é o time da casa. Mas a critério, né? A critério de vocês se discordarem, porque é um jogo mais complicado também. Se é que tem um jogo fácil nessa cartela. Vamos descendo aqui. Jogo do Atlético Goianiense com o Internacional. Aqui, também sendo um jogo complicado, a minha indicação primária seria um duplo fechado no visitante, até porque o time reserva do São Paulo ganhou do titular do Juventude, então a gente não pode esperar muita coisa do Juventude, infelizmente, né? Sobe para sofrer, é incrível. Se fica na segunda divisão é campeão, aí se sobe para a primeira passa esse dissabor aí de não ganhar nenhum jogo. Não, ganhou 2 ainda, né? Ganhou 2 jogos, mas perdeu, empatou 6 e perdeu 14, então você vê. Olha, assim, eu não quero falar muito nesse jogo aqui. Vejam que ele não ganha nada, mas o adversário dele também não é aquela Brastemp, né? O Internacional não tá bem. E veja o confronto entre eles, que de 2021 para cá foram um empate, uma vitória para cada lado e 3 empates. Então, tomem cuidado com o Internacional, a lógica aqui é o time visitante ganhar, porém, uma zebrinha aqui não seria nada ruim, o empate aqui seria uma zebra. Brusque e Coritiba, jogo de número 4, e aqui a gente tá falando de Série B. O Coritiba é o 14º, muito longe da zona de classificação, 24 pontos. O primeiro time do acesso tem 10 pontos de vantagem sobre o Coritiba, que é o América. Então não vejo acesso para o Coritiba de jeito nenhum. Não tem como mais. Porém, o Brusque é o 19º. O Coritiba em casa, o Brusque em casa tá lá embaixo, tem 17º. E o Coritiba fora de casa tem um aproveitamento ridículo de lanterna no fator fora. Jogando aqui nos últimos 5 jogos, o Brusque empatou 2 e perdeu 2, e o Coritiba perdeu 3, ganhou 1, empatou outro. O Brusque em casa não perdeu nos últimos 5 jogos, e o Coritiba fora não venceu. Vejam como é a situação. Vou dizer para vocês, 2 situações aqui, ou seria empate, ou seria vitória do mandante. Porém, é um jogo de muito equilíbrio, e o Coritiba pode ganhar. Eu vou ficar com o empate, porque tudo pode acontecer. Atlético Paranaense e Juventude. O Atlético Paranaense tem Copa Sul-Americana, ele ganhou de 2-1 do Belgrano, da Argentina, então ele vai jogar fora de casa. Mas no Campeonato Brasileiro, vamos só olhar aqui a tabela para a gente entender qual é a posição do Atlético Paranaense, que é 9º colocado, 20 jogos e 29 pontos, e o Juventude, 21 jogos e 25 pontos. Né? Estão próximos na pontuação, mas tem esse porém aí do Atlético ter jogo fora de casa. Jogando em casa, o Atlético não vai bem, 14º, e jogando fora, o Juventude não vai bem. Nos últimos 5 jogos, o Atlético ganhou 3 e o Juventude nos últimos 5 jogos empatou 2 e ganhou 2. Em casa o Atlético vai bem e fora o Juventude varia para baixo. 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Dá para acreditar na vitória do Atlético Paranaense? Sim, dá para acreditar. Botafogo e Flamengo, clássico do Campeonato Brasileiro. Talvez o clássico que tenha mais jogadores desfalcando os times, com os treinadores quebrando cabeça para montar times titulares. O Flamengo, principalmente, com pelo menos 6 ou 7 desfalques aí. A se dizer de Vinha, Everton, Cebolinha, Gabigol e Pedro já são 4. Então, estamos falando aí de jogadores titulares. E temos mais, não tenho em mente agora aqui, mas tem muito mais desfalque. Os dois têm Libertadores, o Botafogo venceu o Palmeiras por 2-1, vai ter um confronto de guerra em São Paulo, e o Flamengo vai jogar fora de casa na altitude. Então o que eu quero dizer para vocês é que é clássico equilibrado, tudo pode acontecer, inclusive o empate. Aí vem o Botafogo de São Paulo contra o Paysandu, que também é outro jogo de equilíbrio, estamos falando aqui da Série B, e aí a gente vai olhar para ver a tabela. Entrando aqui para ver a tabela, a gente encontra os dois times com 20 jogos, Botafogo 14º, Paysandu 15º, diferença de pontos entre eles 2 pontos, o time que joga em casa tem que vencer para ultrapassar o adversário, então é um jogo direto, e jogando em casa o Botafogo não vai bem, é 16º, e jogando fora o Paysandu é 8º. Então, nos últimos jogos, o Botafogo ganhou 1, perdeu 2, empatou 2, e o Paysandu perdeu 3, venceu 1, empatou outro. Em casa o Botafogo vai bem, são 2 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos, e fora o Paysandu, nos últimos 3 jogos ele perdeu 1, empatou 2, mas nos últimos 5 jogos total aqui, ele ganha 2, mas a última vitória fora de casa faz muito tempo, mas muito tempo mesmo, dia 23/6, já vai fazer 2 meses que ele não vence fora de casa. Então, dá para acreditar aqui na vitória do time mandante. E aí vem a Aparecidense de Goiânia e CSA. Só vou olhar a tabela, mas normalmente em jogos assim o time da casa costuma prevalecer. A Aparecidense é 18º, o CSA é 15º. 17 jogos cada um e a diferença de ponto deles ali são 3 pontos. Então, é um confronto direto para fugir da região da zona de rebaixamento. A depender dos resultados, se o Aparecidense ganha, ele sai da zona de rebaixamento. Então,
Os dois times têm saldo de gol negativo, então são times que tomam gol. Então provavelmente esse placar vai existir e dá para acreditar aqui na vitória do mandante. Então assim fica a nossa cartela, está aqui disposta na tela com todos os jogos aparecendo. E aí agora a gente vem finalizar a compra aqui. Finaliza a compra nesse botão laranja e vem aqui para a área de pagamento. Na área de pagamento encontra o carrinho de compras aqui, esse carrinho verde que está aqui na tela. Clico nele e o sistema vai me levar para a área de pagamento. E aí, na área de pagamento você encontra o código QR Code para aqueles que estão fazendo o jogo pelo computador. É só pegar o celular, mirar nesse QR Code e ir até o Pix. Você vai até o Pix, abre a câmera do Pix, copia esse QR Code. Essa é a explicação. Agora, se você está pelo celular e quer fazer pelo código copia e cola, é só clicar neste botão aqui, no botão copiar, esse botão aqui. Você clica aqui, quando fica azul ali, ficou azul ali, é só você ir até o seu Pix, cola este código lá no espaço copia e cola lá do Pix, faz o pagamento e estará participando deste belo prêmio de 90 mil reais deste domingão. E quero dizer para vocês o seguinte, torço muito por vocês e espero conversar com vocês no WhatsApp assim que desejarem. Beleza, pessoal? Então valeu e até o próximo vídeo.